Oi, gente! Se tem uma coisa que eu amo falar aqui no canal com vocês é sobre devocional. E sei que alguns de vocês ainda ficam, mas o que é devocional? Enfim, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre, mas eu queria novamente estar falando com vocês sobre o que é, como faz e, claro, trazendo novas dicas, coisas que eu tenho aprendido e tentado aplicar também no meu dia a dia. Então, vamos lá falar sobre esse momento tão importante. É importante a gente entender que o propósito do ser humano é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Nós fomos criados para isso. E tanto que em Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é incrível como Deus ele não nos chama apenas para que a gente creia nele, mas sim para que a gente viva para ele, em intimidade e em prática da sua palavra. Muitas pessoas falam que creem em Deus, mas poucas realmente vivem para ele. E esse é o chamado para que a gente conheça, para que a gente viva de forma intensa. Como? Orando, lendo e meditando em sua palavra. E claro, isso acontece de forma mais fácil no devocional. Mas afinal, o que é devocional? É um momento a sós com Deus, em que a gente separa um tempo para o estudo bíblico, para recebermos mais conhecimento. Como consequência, nós vamos ser mais íntimos de Deus. A gente vai ter uma maior facilidade até de conhecer a sua vontade, pois a gente sabe que aquilo que o Senhor quer para nossas vidas está em sua palavra. Se nós falamos com Ele por meio da oração, Ele fala conosco por meio da sua palavra. E uma consequência muito maravilhosa do devocional, do momento de ler a palavra de Deus, é uma incentivação maior para orar. Então é maravilhoso que em tempos corridos, com trabalhos, estudos, redes sociais, a gente separar um tempo exclusivamente para o Senhor, para a leitura da sua palavra, orações e ações de graça. E isso tudo é fundamental para nós continuarmos perseverando na fé cristã, fortalecendo a nossa fé. E muitos falam que há uma necessidade grande de ter uma constância no devocional, ou seja, de ler a palavra de Deus. E claro, a gente não vai conseguir, nós somos falhos, fracos, mas a palavra de Deus fala que o Senhor, quando estamos na dependência dele, Ele nos faz perseverar, ou seja, mesmo se estarmos com vontade de ler a sua palavra, Ele nos faz ler. Mesmo que a gente não esteja orando como a gente queria, mas a gente vai orar, vamos perseverar, continuar. A gente não consegue fazer aquela constância, aquela linha reta sempre. Vamos falhar e viver frustrados, se viver querendo dessa forma tão perfeita, porque ainda somos falhos e pecadores. Mas sim, nós podemos perseverar, continuar, caminhar, mesmo muitas vezes não conseguimos fazer como queríamos. E até mesmo ao anotarmos, fica mais fácil de entendermos alguns versículos, entendermos o que o Senhor está falando conosco. Existem versículos como: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas olham para esse versículo e pensam: nossa, eu posso tudo em Deus, tudo o que eu quiser. Mas na verdade ele está falando que possamos estar bem ou a gente pode estar mal, mas em tudo a gente pode passar com o Senhor, porque nós já temos tudo nele. Então é nesses momentos que aquele momento parar para meditar, anotar, pesquisar na Bíblia de estudos vai nos ajudar a entender o que realmente a palavra de Deus está falando. E antes de tudo, você pode se perguntar: existe uma maneira certa, então, de fazermos essas anotações? Enfim, não existe. O importante é reservarmos este tempo, esta prática diariamente, perseverando, anotando, sem muito segredo. Tem um vídeo aqui no canal falando de uma forma mais profunda como é que a gente pode aprender a estudar. Enfim, é bem interessante. Eu aprendi num livro chamado Oração de Timothy Keller, muito bom. Se você quer se aprofundar, mas de forma bem prática, e vou ser bem sincero com vocês. No dia a dia, eu venho aqui em Romanos 12 e coloco questões práticas, a necessidade de consagração total. Muitas vezes minhas anotações é o que eu entendi mesmo, e o que está aqui no comentário eu coloco minhas próprias palavras depois de meditar. Então é algo muito simples que muitas vezes as pessoas deixam de fazer por medo de ser muito complicado. Então a Bíblia ela vai nos auxiliar sim, mas é muito importante, antes de começar o devocional, orarmos e pedirmos auxílio ao Senhor para que Ele venha falar conosco naquele momento tão importante do nosso dia. E claro, durante ou depois a gente pode anotar, registrar aquilo que temos aprendido, que Deus tem falado conosco. É importante ponderarmos na palavra,
não somente lê-la de forma superficial. Muitas vezes eu tô ali lendo a palavra sem entender o que ela tá falando. E aí, às vezes, quando a gente vem aqui, pega um caderninho e faz anotações, fica mais fácil a compreensão. A gente começa a pensar, mas o que é que eu tô aprendendo aqui? Como é que eu posso aplicar para minha vida? A gente pode fazer perguntas como: onde eu encontro Cristo nesse capítulo? Então, de forma muito simples, eu venho aqui e coloco Gênesis 41. José é exaltado no Egito, por exemplo. Então, aí eu coloco o que eu aprendi, o que eu entendi de forma muito tranquila, não tem segredo. Também é importante escolhermos uma boa Bíblia de estudos ou livros também que ajudem a se aprofundar na palavra de Deus, que falem mais sobre a teologia, ou seja, o estudo da palavra. A Bíblia que eu escolhi para fazer devocional atualmente, na verdade faz um bom tempo que estou com ela, é a Genebra, e ela é maravilhosa. Ela tem comentários bem específicos que sempre estão me auxiliando. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender algumas coisas da palavra, como qualquer outra pessoa. Então, ao ler os comentários, me auxiliam muito mesmo. Então, eu indico para vocês terem uma Bíblia de estudos para ter uma facilidade de compreensão, de clareza, enfim. E trouxe esses livros aqui para exemplificar a importância também de acrescentar livros durante o devocional. Então, já oramos, já lemos a Bíblia e ainda quero aprender mais da palavra. Então, livros são ferramentas fundamentais. E eu selecionei esses aqui para mostrar para vocês, essa trilogia maravilhosa de Paul Washer. Ainda estou lendo eles. Eles são muito evangelísticos. Sempre bom acrescentarmos livros cristocêntricos que foquem na pregação do Evangelho de Jesus. Então, tá aqui já uma dica para vocês. Tem vídeos aqui no canal sobre livros que eu indico para vocês, muito bons. E claro, gente, essa dica aqui é muito valiosa. Eu mesma tenho muita dificuldade de fazer devocional pela manhã. Muito, porque eu tenho que ir para a faculdade, enfim, não dá tempo. Então, eu não gosto de começar o meu dia sem pelo menos ler um versículo. Então, o segredo foi ter um devocionário, ou seja, antes de começar as atividades, ler um pouquinho, meditar um pouquinho em uma mensagem. Esse aqui de Hernandes Lopes simplesmente é maravilhoso. Esse aqui de Billy Graham, que é o que eu tô lendo atualmente, também é muito bom. São mensagens curtinhas que dá para você meditar e depois, claro, quando você tem um tempo maior durante o dia, fazer o devocional de forma mais específica. Mas o devocionário, assim, eu indico muito para vocês, é maravilhoso também. Sei que vivemos em um tempo totalmente relativista, em que muitos não aceitam por completo a palavra de Deus. Eles aceitam apenas aquilo que os convém e descartam outras facilmente. Mas assim como os puritanos, que buscavam aplicar a teologia reformada em todos os aspectos de suas vidas, que chamavam a Bíblia de o livro vivo, também venhamos a crer que Deus, Ele nos transforma por meio dela. As nossas vidas, elas devem ser guiadas pelas Escrituras. Por isso que é importante lermos diariamente, ler a Bíblia, orar durante o devocional, orar sem cessar, sempre que pudermos. Esse tempo separado para o Senhor nos ajuda a manter os nossos olhos, os nossos pensamentos voltados para o Senhor, para as coisas celestes, não para as coisas terrenas, mas sim para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus.